Namastê a todos. Muita paz, muita luz. É um grande prazer estarmos aqui, utilizando esta tecnologia moderna, para que a gente possa entrar nos lares de vocês, para que a gente possa chegar de uma forma muito mais simples, essa nossa mensagem espiritual, chegando a todo o planeta. Nós temos aí ouvintes na Europa, nós temos ouvintes nos Estados Unidos que estão mandando seu feeling para nós. Eu acho que isso é importante, nós procurarmos cada vez mais utilizar a tecnologia a serviço da luz, a serviço da espiritualidade. Ok? Então, vamos lá. O tema que nós escolhemos para esse início de nossas transmissões é a importância de um verdadeiro mestre e de um professor no caminho espiritual. Ok? Então, acompanhe comigo o raciocínio. Olha, antes de cada um de nós reencarnarmos neste planeta, antes de cada um de nós reencarnarmos neste planeta, nós estávamos no mundo espiritual, no plano espiritual. Acompanhe comigo aqui na lousa o raciocínio. Acompanhe comigo aqui, olha. Aqui está a superfície da Terra, as pessoas encarnadas, e vamos acompanhar nós, no plano espiritual, antes de reencarnarmos na superfície de nosso planeta, ok? Muito bem, vamos lá. Existia no mundo espiritual uma equipe de espíritos que nós chamamos de conselho kármico. Então, o conselho kármico é um grupo de mestres, né, que vai preparar a nossa descida. Então, esses mestres, esses mentores, esses professores, já vão estudar aonde nós devemos descer, que cidade nós vamos reencarnar, que país nós vamos reencarnar, quem serão nossos pais, quem serão nossas famílias, quais as teias atáveis, kármicas que nós temos com o passado, com o tempo lá atrás. Ok? Então, é muito importante. Só um minuto. Silêncio. Não desvie. Baixo. Pessoal, nós estamos com um probleminha técnico aqui. Eu vou tentar ver se o som melhorou agora para vocês aí. Tá? Eu estou colocando o microfone bem pertinho da minha boca aqui, para que o som saia bem mais alto para vocês. Eu vou dar uma regulada aqui, tá? E a gente está começando a escolher o melhor ponto técnico. Melhorou? Aí, é isso aí. Hoje é o dia de teste mesmo, tá ok? Então mande esse feeling para nós sempre aí, para a gente poder estar sempre mandando o som direitinho para vocês, ok? Então vamos lá, vamos continuar então? Vamos lá. Então veja bem, o conselho kármico é aquele grupo de mestres superiores que coordenam a nossa experiência na Terra. Então esse grupo kármico vai preparar que lugar nós vamos descer no planeta, ok? Se nós vamos descer na superfície de qual país, quem será a nossa família, se nós seremos pobres ou ricos. Ok, isso já é o quê? Uma preparação de nossa jornada na Terra. Que tipo de experiências nós vamos vivenciar na Terra ao longo de nossa jornada espiritual? Isso já significa o quê? Isso significa exatamente o fato de nós estarmos ligados a mestres, ligados a seres superiores que estão nos orientando, coordenando a nossa jornada pela vida. Então, é inevitável nós termos que interagir, nós temos que procurar mestres e professores ao longo de nossa jornada, ok? É muito importante que nós compreendamos isso, que essa jornada espiritual, ela fará parte constante de nossas vidas.
Então vamos agora pensar na reencarnação. Então nós descemos. Reencarnação. Ok? Então, nascemos, somos um bebezinho muito pequenininho ali. Então, em primeiro lugar, nós temos os nossos pais. Quem é que se lembra de nossos pais? Né? Quem é que se lembra de nossa mãe? Quando você é adulto, né, você não lembra mais de sua mãe. Quando você acha que está na jornada espiritual, no caminho espiritual, você não lembra mais de sua mãe. Aquela criatura que desde muito jovem te acariciou, te deu amor, te deu carinho, né? Te amamentou e foi ensinando para você as primeiras palavras, os primeiros sons, ajudando você a dar os primeiros passos pela vida. A mãe é ou não é um grande mestre em nossa vida? Entendeu? Então, nossa mãe é um dos grandes mestres de nossa vida. É o início de nossa jornada na Terra, a nossa fragilidade, a nossa suavidade como ser, a nossa ignorância como ser. Então, a nossa mãe é aquela que nos acolhe, é aquela que nos apoia nos primeiros momentos de nossa jornada neste planeta. Eu vou mostrar para vocês que ao longo de nossa jornada nós temos muitos mestres, muitos professores. Negar isso é a maior de todas as ignorâncias. Em todos os aspectos, nós temos mestres em nossas vidas. Seres que nos auxiliam, seres que nos ajudam nessa jornada pela vida. Ok? Então veja bem, nós temos então que valorizar profundamente os nossos pais. Então, o nosso pai também vai fazer parte de nossa educação. Assim que nós começamos a ter consciência na vida, os nossos pais irão dar nossos primeiros conselhos, nossos primeiros ensinamentos. Por isso que no Oriente existe uma reverência muito grande aos ancestrais. Uma reverência muito grande aos pais, aos avós, e toda a árvore genealógica que está lá atrás, que estão conectadas de alguma forma com a nossa educação, que estão conectadas de alguma forma com nossa maneira de viver neste mundo, com os nossos ensinamentos. Com certeza os nossos pais começam a dar as instruções primeiras sobre o certo, né, e sobre o errado. Cabe ao filho obedecer aos pais e compreender o caminho da lei, o caminho da ordem. Ok? Então é muito importante que a gente tenha consciência e saber valorizar os nossos pais. Nos primeiros 3, 4, 5 anos de vida, até os 10 anos de idade, o nosso convívio familiar, a harmonia do lar, o carinho e o amor que a nosso pai e nossa mãe nos dedica, nos trilhando nos primeiros passos pela terra, sabendo da nossa fragilidade física, da nossa fragilidade de saúde, acompanhando constantemente ali os nossos passos. O homem que não sabe valorizar os pais não entra no reino dos céus, como dizem os nossos grandes mestres. O indivíduo precisa primeiro compreender que para subir uma montanha, ele precisa se apoiar nas costas de grandes instrutores e de grandes professores. E sem dúvida nenhuma, o alicerce de nossa vida na Terra são os nossos pais. Ok? Então nós não podemos nos esquecer. Eu nunca me esqueço do meu pai. Meu pai ainda é vivo com 93 anos. Minha mãe partiu faz poucos anos, está no mundo espiritual, está ao nosso lado constantemente, nos olhando, nos observando, apoiando o nosso trabalho espiritual de onde ela está. Minha mãe sempre vem nos visitar aqui em casa espiritualmente, quando os nossos irmãos espirituais a trazem para o passeio. Então, gente, nunca a ligação é perdida. O amor
que existe entre pais e filhos é eterno, transcende o espaço-tempo. Portanto, se você tem algum conflito com teu pai, se você tem algum conflito com a tua mãe, saiba resolver isso. O que aconteceu? Falha no sistema. Você tem que ficar mexendo no zoom dela, senão ela desliga. Não, a luz está funcionando bem. Então vai. Vê aí como é que tá. Pessoal, só um momentinho, um defeitinho técnico aqui, né? Já está arrumando, tá ok? A câmera deu uma desligada, mas ela já está voltando. Ligou? Só um minutinho, a gente já vai entrar. O primeiro dia é assim mesmo, umas pequenas falhas a gente está corrigindo. Espero que você tenha paciência. Né? Ok, voltou. Ah lá, estamos aí ao vivo novamente, desculpem. Tá? Só uma dica técnica. Quando cair essa câmera, joga outra. Você entendeu? Entendeu? Só que você tem que estar no outro programa. Tá? Uhum. A gente já está... Isso, perfeito, tá? Então é isso aí. Então vamos lá. Então, continuando então. Então, nós temos que entender o seguinte. Você precisa valorizar os teus pais. Se você tem algum conflito hoje com teu pai, um conflito hoje com tua mãe, né? Saiba ser inteligente o suficiente para resolver isso. Resolva isso. Dê um jeito de tirar o seu orgulho, tirar o seu ego. Procure uma maneira de resolver isso, porque você tem muito dívidas com seus pais. Muitas dívidas. Ok? Você não pode atuar dessa maneira com seus pais. Pense nisso com carinho, nisso que eu estou colocando para vocês, ok? Muito bem. Muito bem. Vamos sair dos pais agora, vamos ver uma outra linha de professores e mestres que vão ser importantes em nossa jornada pela vida. Vamos para a escola, né? Vamos lá para a escola. Depois nós vamos entrar na parte espiritual, tá? Dá um tempinho aí, não fica ansioso não. Então veja bem, os nossos professores nas escolas. Vocês entendem que desde quando você vai lá no grupo primário, né? Hoje é o ensino básico fundamental, ou o pré-primário, como a gente diz, o jardim da infância, e tem aquela professorinha que te vai ensinar o começo da linguagem, né? Aquela professorinha que vai pegar na sua mão, vai te ensinar a escrever as letras, vai te ensinar o ABC. Não é verdade? Veja quanta dependência nessa vida você tem de seus professores e de seus mestres. Você não está aí onde você está hoje adulto por méritos pessoais. Não, derruba esse ego de você. Você faz parte de um conjunto de coisas, de um planeta. Você interage com muita gente. E todas essas pessoas são responsáveis por essa sua jornada, por esse teu crescimento, por esse teu acordar neste mundo. Então imagine aquela professorinha, lembra dela agora, todos vocês se lembrem da professorinha lá atrás, que pegou na tua mão, que ensinou os primeiros passos de escrever, os primeiros números, a primeira conta de somar, de dividir. Eu lembro de todos os meus professores, desde o grupo primário até a universidade. Eu lembro de todos. E lembro de todos com carinho e com amor, porque em toda a minha vida eu soube respeitar esses meus mestres com maior amor e com maior carinho. Jamais na minha vida, olha, jamais na minha vida eu desrespeitei um professor em sala de aula. Jamais. Você que é jovem, que está me ouvindo aí, você que está no ginásio ou no colegial que está me ouvindo aí, se você desrespeitar o teu professor na sala de aula, que está dedicando o seu tempo, o seu trabalho para te ajudar, para te ensinar, para te dar os primeiros ensinamentos, pode ter certeza que você não presta. Você é um sujeito que não presta. E você tem muito que evoluir e muito que aprender na sua jornada espiritual. Então, a coisa mais importante é você respeitar o teu
professor dentro da escola. No Japão, existe um costume que o imperador japonês, todo cidadão japonês, a tradição japonesa fazia com que as pessoas, ao chegar diante do imperador, tinham que se curvar. E às vezes até se ajoelhar. Só existe uma pessoa no Japão inteiro que não se curva diante do imperador, porque o imperador não deixa. E ao contrário, é o imperador que se curva diante dele. Sabe quem é? O professor. No Japão, o imperador se curva ao professor. É a única figura que não se curva diante do imperador. E ao contrário, o imperador se curva diante do professor. Porque o grande valor que se dá aos mestres, aos professores no Oriente. Hoje, você vê aqui no Brasil, né? Algumas escolas públicas, os alunos batem no professor, os alunos agridem o professor. Recentemente eu tive uma senhora em meu espaço que veio me visitar, angustiada e triste, porque naquela semana um aluno tinha a agredido. E era uma senhora de mais de 60 anos. Um aluno jovem. Onde se viu isso? Agredir uma professora que está ali dedicando seu tempo, seu trabalho a ensinar, a orientar, a mostrar caminhos. Mesmo que seja ensinando matemática, ensinando geografia, ensinando ciências, ensinando língua portuguesa, ensinando história, coisas que talvez você deteste, porque você é um aluno peste, você é um aluno endemoniado, você não aprendeu o que tem que ser aprendido na vida. E você não sabe valorizar o seu mestre. Você não sabe valorizar o teu professor. Mas entra numa escola de artes marciais e você vai ver se você aprende ou não a respeitar teu mestre. Porque lá, o teu professor, se você não respeitá-lo, ele manda você embora. E se você não for, ele te dá um tapa na orelha. Dá mesmo. Porque numa escola qualquer, ditada pelo Estado, as regras que tem aí, se a professora der um tapinha de nada no aluno, vai presa. Mas o aluno pode matar a professora, tá? Que hoje em dia o professor não tem valor nenhum. O professor tem um salário desse tamanho, assim, ninguém liga para o professor, ninguém valoriza mais o professor. O Estado não valoriza mais o professor. E nessa condição, a sociedade inteira não valoriza mais o professor. Ele passa a ser um objeto de segundo plano, um objeto sem importância, numa sociedade materialista e numa sociedade onde o dinheiro é a coisa mais importante. Mas eu estou aqui para alertar vocês que sem o mestre vocês não chegam em lugar nenhum. Mesmo no caminho espiritual. Essa história que você fala, mas está tudo dentro de mim, eu não dependo de ninguém. Bobagem. Você é um idiota se você pensa assim. Você vai precisar de um professor de yoga, você vai precisar de um professor de tai chi, você vai precisar de um professor de kung fu para te ensinar os primeiros passos, a primeira jornada, para te ensinar budismo, ensinar taoísmo. Não vem com essa história de que você, porque eu li lá que tudo está dentro de mim, então não precisa. Bobagem. Você precisa assim, você não sabe como chegar dentro de você. Você é uma pessoa tão vivenciada fora que você não sabe o caminho de dentro, você não sabe nem como chegar, nem por onde começar. Mas os grandes mestres da espiritualidade vão te ajudar. Ok? Então vamos continuar. Tem o professorzinho do ABC, aí vai ter o professor do colégio, né? Aquele professor do colégio que vai ensinar um pouco de matemática, um pouquinho mais avançada, vai te ensinar, né, os primeiros passos no mundo mais avançado. Aí você está para entrar na universidade. Né? Vamos lá, você está às portas da universidade. Aí hoje em dia, né, a concorrência é muito grande, você vai ter que fazer um cursinho, né? Eu quero ver se sem você fazer cursinho, você entra dentro de uma universidade. Principalmente uma universidade de alto nível, no Brasil, de alto posto. Né? Se você consegue entrar numa universidade. Se você não tiver um bom instrutor, um bom professor, que te dê as dicas, que te ensine como passar no vestibular. Olha, eu trabalhei mais de 10 anos como professor de física e matemática em cursinhos de alto nível pelo Brasil.
mais de 200 alunos na minha frente em cada sala de aula, e nós tínhamos que nos desdobrar, nós tínhamos que ser artistas, teatrólogos, né, para poder ensinar com perfeição os alunos, para poder orientar os alunos, porque é uma prova, é um teste difícil, essa competitividade de entrar numa universidade. Ó, cara, vai estudar sozinho para ver se você consegue. Vai, eu sei disso. Quantos alunos tentavam estudar sozinho? O bom professor abre as portas. O bom professor é aquele que abre os caminhos para o aprendizado do aluno. E eu sei como dar importância a esse trabalho. Eu vi os meus amigos professores cansados de dar aula manhã, tarde, noite. Corria, viajava para outra cidade para dar cursos em outras cidades. Chegavam cansados, mas entravam na sala de aula, eles se transformavam em artistas, se transformavam em pessoas que com muito amor e carinho estavam ali dando um show de aula, um show de exercício para que eles pudessem, então o aluno pudesse ter maior aproveitamento no aprendizado. Então eu sei valorizar um professor, não porque eu sou um professor, não porque a minha vida inteira eu fui professor, não é por causa disso não, é por causa que eu também aprendi com eles. Eu amava o conhecimento, quem ama o conhecimento ama os seus mestres, porque eles são os primeiros instrutores a te ensinar, a te orientar, a te dar luz, a te dar força. Ok? Então, entramos na universidade, estamos na faculdade. Ei, lá, hein? Então depende da faculdade que você escolher, né? Pode ser uma faculdade de medicina, uma faculdade na área de humanas, outra na área de exatas, na área das biomédicas. Lá você vai ter, então, novamente um conjunto, né, de professores. Olha, pessoal, eu tenho uma novidade aqui, que tem mais de 1000 pessoas nos assistindo. Olha que louco, a gente não tinha noção disso. A gente achava que a gente ia falar hoje umas 50 pessoas. Sabe? Pô, a gente está muito feliz, olha, a gente agradece muito essa presença de todos vocês, ok? Mas vamos continuar com o trabalho, ok? Então, agora você está nas portas da faculdade. Está lá. Escolheu um curso. Imagine se você não tiver um mestre para te ensinar medicina, né? Se você não tiver os seus professores para ensinar você a ser um cirurgião, né? Para você entender da biologia do corpo humano. Meu, sem um professor, cara, você não é nada. Você não vai ser nada nunca na vida. Ok? Vamos estudar física e matemática, então. Eu lembro, cara, que as discussões com os meus professores eram, assim, maravilhosas. Imagine se você tivesse a oportunidade de sentar com César Lattes ou com Albert Einstein na época, e tirar suas dúvidas, discutir as ideias. Bicho, muito louco isso. Eu fui aluno do César Lattes, contemporâneo de Einstein, trabalhou nas mesmas questões praticamente quase. Então a gente sentava ali, discutia ali. O saudoso professor Mário Chamber da USP, por exemplo, onde eu tive aula com esse grande professor, né? Dava aulas para nós na Unicamp, especiais, nós convidávamos para dar aulas especiais sobre física avançada, sobre física quântica, sobre gravitação, e onde a gente discutia cosmologia, discutia as teorias de Einstein, as teorias mais avançadas. Meu, era maravilhoso a oportunidade de estar aprendendo com grandes inteligências, com as maiores inteligências de nosso país. É tão maravilhoso você ter grandes mestres e saber valorizar esses grandes mestres na nossa vida. Tá? Se hoje você é um profissional, não importa a área que você seja um profissional, está trabalhando, nunca se esqueça desses seus professores, desses seus instrutores, desses seus mestres que estavam lá te apoiando e criando toda essa massa crítica dentro do seu interior, dentro do teu espírito, para que você fosse servir a nossa sociedade nos dias de hoje. Ok? Muito bem. Agora então, nós vamos falar, né, de
nossa jornada espiritual aqui na Terra. Então vamos passar para o último ponto. Então, os nossos mestres espirituais. Muito bem. Então, muitos de vocês que estão assistindo nossas palestras, estão descobrindo agora nossas palestras na internet, estão interessadas pela jornada espiritual. Então veja bem, muitos não sabem por onde começar. Muitos não sabem o que fazer para se tornar um ser espiritualizado. Laércio, como despertar as minhas potencialidades psíquicas? Como me tornar um sensitivo, um médium paranormal? Como eu posso perceber o plano espiritual? Como eu posso dialogar com os espíritos? Laércio, como eu posso sair do corpo, fazer projeção astral à noite e perceber claramente que o meu corpo é um espírito, que o meu corpo é uma alma, que o meu corpo é um ser espiritual? Como fazer isso? Não é mesmo? Muito bem. Então, qual é o meu conselho que eu dou a você? Vamos começar dando os primeiros passos na espiritualidade, né? Primeiro, vamos começar a estudar outras formas de pensamento. Aqui no Ocidente, todos nós conhecemos o cristianismo, não é verdade? Cristianismo, né? E o judaísmo cristão, né? Que é o Antigo Testamento. Então a base religiosa do Ocidente é o cristianismo e o judaísmo. Então eu aconselho você, comece a estudar o cristianismo a fundo, mas o cristianismo esotérico, o judaísmo. Para isso, às vezes, você vai precisar de um professor de cabala. Você vai precisar de um teólogo, de uma pessoa estudiosa da Bíblia, que conhece a Bíblia com profundidade. Ok? Se você quiser conhecer a parte mais esotérica do cristianismo ou do judaísmo, você vai procurar um professor cabalístico, um professor da cabala, que vai te dar as primeiras orientações, os grandes mistérios, os grandes segredos. Aquele que estudou em hebraico a Bíblia, coisa que você não sabe hebraico, nunca soube. Então você precisa desse instrutor. Você precisa de um mestre que vai te iniciar na cabala. Mas vamos supor que você está sintonizado com o Oriente, e principalmente com a Índia, não é verdade? Com o hinduísmo. Então você quer praticar yoga. Olha, professor, eu preciso praticar yoga, eu quero praticar yoga, que é uma grande ferramenta para o meu caminho espiritual. Ah, não vai tentar aprender yoga sozinho não, sabe? Não vai fazer isso. É importante que você vá numa escola, se curve ao mestre. Ele está há anos praticando, ele está há anos estudando yoga, vivenciando yoga. Ele tem muito para te oferecer. Ele tem muito para te ajudar. Ele já aprendeu muito, ele vivenciou muito, já foi para a Índia às vezes. Você está entendendo? Então você precisa valorizar esse mestre espiritual. Ele vai te ensinar a filosofia indiana, ele vai mostrar livros para você ler, ele vai te orientar para que você não perca tempo, senão você fica nem bobo correndo na internet e vendo um monte de fantasia. Porque a internet está cheia de porcaria também, está cheia de fantasia, está cheia de ilusão, o cara fala que faz, mas não faz. Entendeu? Você vai estudar os 7 chakras, você vai estudar todo o hinduísmo clássico, vai estudar o Bhagavad Gita, com a orientação de uma pessoa, de um mestre, de um professor. É muito importante que você tenha esses auxílios na jornada. Você não precisa ser escravo do mestre, não é isso. Você não precisa ficar lá bajulando o mestre, aquela coisa, não, nada disso. O mestre ele é importante para te dar a semente, te dar os passos, te dar uma orientação, ok? Te dar os primeiros exercícios, não é? Então, veja o quão importante é nós estarmos aprendendo yoga, nós estarmos aprendendo com os grandes instrutores de yoga do Brasil. Nós temos centenas de linhas de yoga. Aí você vai procurar, né? Ah, Laércio, eu quero praticar a yoga do Yogananda, né? A Kriya Yoga. Olha, vamos lá, vamos procurar um instrutor de Kriya Yoga, né? Eu já li o livro do Paramahansa Yogananda, achei fantástico, achei maravilhoso. Aquele jeito de viver, aquela filosofia. Então, se conectou? Então vamos a fundo, vamos estudar. Vamos procurar um professor que está
já há muitos anos nesse caminho, nessa jornada, que vai te dar os primeiros passos. Laércio, o que é os Hare Krishna, hein? O que é aqueles caras que ficam dançando, pulando na Avenida Paulista ou em todo lugar, aqueles com roupa indiana, tudo então? É mais uma linha de yoga. São praticantes de yoga da linha Bhaktivedanta Yoga, ou seja, yoga devocional, que aqui no Brasil é vulgarmente conhecido como os Hare Krishna, né? Então, você quer saber? Vai lá, procura os Hare Krishna, procura ir nos seus cultos, procura ir aprender com eles, vê o que eles oferecem. Você vai ver que interessante, quanta coisa. Eles têm palestras, eles têm aulas, eles têm um templo muito bonito aqui em Pindamonhangaba, né? Na serra, nas montanhas, chama Nova Gokula, um lugar maravilhoso para a gente fazer um passeio, passar um fim de semana, participar dos cultos, das palestras que eles oferecem lá. Então, o buscador espiritual, ele vai fazer uma jornada em busca da espiritualidade. Ah, Laércio, mas eu gosto de coisas da China, sabe? Eu gosto de artes marciais, né? Eu gosto de artes marciais. Será que as artes marciais não pode ser um caminho espiritual? Claro que pode, óbvio. Opa, sem dúvida nenhuma, né? Então você vai praticar nas artes marciais, pode praticar o Kung Fu, né? Principalmente o Kung Fu do mosteiro Shaolin, que é um Kung Fu exatamente conectado com a jornada espiritual. Você vai poder praticar o Tai Chi Chuan, né? Que é uma arte marcial totalmente harmonizável, suave, leve, que pode ser focada na espiritualidade. E é claro, na China você tem o taoísmo, né? Você tem o taoísmo, você tem os grandes mestres do taoísmo, você tem Lao Tzu com o seu famoso livro Tao Te Ching, você tem Xuanzi, os grandes mestres, você tem o livro do I Ching, você tem todo o conhecimento da acupuntura, da medicina chinesa, você tem tudo isso ao seu dispor. E você pode fazer um curso de acupuntura, você pode fazer um curso de Tuiná, você pode fazer um curso de Douyin, você pode se inteirar do pensamento chinês, né? Você pode pegar o livro do Tao Te Ching, estudar, procurar mestres taoístas que podem te ajudar no caminho a desvendar os primeiros conceitos, a entender a filosofia taoísta. Eu sempre dei cursos de taoísmo, budismo, hinduísmo na minha escola. Okay? Então é importante você ir lá, aprender os primeiros passos, entender os conceitos ocultos que estão por trás da mensagem desses grandes mestres. E é óbvio que você vai precisar de um professor para isso. É óbvio que você vai precisar de um mestre de Kung Fu, um mestre de Tai Chi, né? Um mestre em filosofia taoísta, em filosofia oriental, para te dar os primeiros passos, para te orientar nesta jornada. Ok? Ah, Laércio, eu gosto de arte japonesa. Nossa, beleza. Então você vai se identificar com o Zen budismo. Olha só, né? Você vai se identificar com o Zen budismo, você vai se identificar com a Seisho no Ye, vai depender da sua personalidade, mas sempre você vai ter que buscar, você vai ver, você vai lá, assiste uma palestra, assiste um curso, participa de um curso, ok? Você tem que entender que da mesma forma que todos os dias você vai num restaurante, você paga uma comida, você paga um almoço, você paga um jantar, você paga um lanche na lanchonete, o teu espírito também precisa de alimento. O seu espírito precisa se alimentar de todas essas coisas. E aí, quando você vai por alimento espiritual, você também tem que aprender a pegar R$10, pagar para o professor, valorizar o trabalho que ele está fazendo. Porque da mesma forma que o cozinheiro prepara a comida para você se alimentar e você vai lá, paga no restaurante para almoçar, 30, 40 reais, dependendo do restaurante, tem gente que, né? Eu já vi político aí pagando mais de 3 mil reais no restaurante. Lá na França, aquela coisa toda, né? Você tá entendendo? Então, agora por que você também não pode pegar um pouco do seu dinheirinho e pagar para o seu professor, pagar para o seu instrutor, valorizar aquele trabalho que ele está realizando para você? É muito engraçado, o mundo material é muito engraçado porque quando você vai no supermercado, você compra um objeto, você paga, você vem com aquela sensação. Eu comprei, o objeto está aqui, né? É uma coisa material.
Mas quando você vai numa aula e você paga uma palestra, você paga um curso, você não sai com nada material debaixo do braço. Então as pessoas se sentem vazias, elas se sentem, poxa, eu não comprei nada. Isso é o grande erro que você está cometendo. Porque o professor, ele te vende um produto, ele te vende um alimento, mas o alimento que está aí dentro de você, da tua alma, ele colocou dentro de você. Você se alimentou. Da mesma forma, quando você come, teu prato fica vazio. Né? Você vai embora, você não tem a sensação de que está levando algo, tá? Mas está dentro da sua barriga. Mas o alimento espiritual é aquele alimento que está dentro da sua consciência, dentro do teu coração, dentro do teu ser. O professor, então, ele vende um produto invisível para você. Ele vende um produto imaterial para você. Então é por isso que a maioria das pessoas não valorizam o professor. Acha que ele tem que vender de graça esse conhecimento. Acha que ele tem que dar de graça essa coisa. Não é bem assim, não. O professor dá de graça se ele quiser. Se ele achar que o aluno merece. Porque ele está trabalhando como qualquer outra pessoa. Ele estudou muito como qualquer outra pessoa, como médico, como engenheiro, como matemático, como físico, como dentista. Ele praticou Tai Chi Kung Fu a vida inteira, se esforçou para isso, para depois ir lá te ensinar, pegar na tua mão, te dar os primeiros passos de Tai Chi, te dar os primeiros passos no Kung Fu, no Shaolin. Né? E aí? Então, também nós precisamos entender a valorizar esses mestres. Esses mestres têm um feeling muito importante. Né? Por exemplo, os meus cursos, os meus trabalhos, eles têm um preço, têm um valor. No entanto, qualquer aluno, veja bem, qualquer pessoa de qualquer parte do planeta, se chegar para mim, para nós, aqui para a nossa direção, falou, professor, eu tenho muita vontade de fazer seu curso, tenho muita vontade de sair com você, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condições no momento. Pode vir que faz tudo de graça. Come de graça, faz tudo de graça aqui com a gente. Ok? Esse é o lema de nosso curso, é o lema de nosso trabalho. Não é dinheiro, não é grana que vai deixar um aluno ficar sem o estudo, sem o conhecimento. Ok? Eu tenho certeza, porque outras pessoas que estão em boas condições financeiras vai pagar o seu curso e vai dar condições de nós damos esse curso gratuito para você. Faz parte da ordem evolutiva do universo. Tá? No momento você não pode ter condições, amanhã você tem, depois você tem, e você vai contribuir da mesma forma, de alguma maneira. Ok? Você vai montar um grupo em sua casa. Olha que interessante. Tem pessoas, eu vou contar uma história muito interessante para vocês. Não vou citar nomes, é claro, mas chegou um aluno para mim na cidade de Campinas, quando eu comecei a montar a escola de Kung Fu. Ele não tinha condições de pagar um tostão para mim. Pra você ter uma ideia, ele dormia em barraca no meio da rua. Ele não tinha nem casa para morar. E ele chegou para mim e falou assim, professor, eu gosto muito de treinar Kung Fu, sabe? Mas eu fui na outra escola lá treinar Kung Fu e eu não pude lá porque eu não tinha dinheiro para pagar, eles não, né? E eu vim aqui ver se eu posso trocar, fazer alguma coisa, algum serviço aqui e tal, porque eu quero treinar Kung Fu. Eu falei, não, você não precisa fazer nada aqui não. Você pode entrar, você vai treinar todas. Esse cara ficou mais de 30 anos treinando Kung Fu e Tai Chi comigo. Nunca pagou uma mensalidade, eu nunca deixei ele pagar essa mensalidade. Certo? Hoje, ele é um grande instrutor de Kung Fu, um grande instrutor de Tai Chi Chuan. E ele aprendeu que quando chega alguém necessitado, ele também dá a sua aula de graça para esse indivíduo. Então, todas as vezes que você alimenta alguém que passa fome, que não tem as condições, lá na frente, ele vai fazer a mesma coisa para uma outra pessoa e assim sucessivamente nós vamos criar uma ordem muito grande de boas ações que vai lá no futuro convergir para o grande progresso espiritual da humanidade. Então, você como professor, você como instrutor, nunca feche as portas para ninguém. Nunca feche as portas para aquele que diz que tem vontade de treinar, mas que não tem condições financeiras para isso. Meu ashram, meu espaço, meus cursos, minhas palestras estão sempre abertas para aqueles que não têm condições financeiras de estar participando com a gente. Ok? Então veja bem, olha, nós estudamos todas essas linhas e todos esses caminhos
são muito mais facilmente trilhados quando você tem um professor, quando você tem um grande mestre a te orientar. Eu tive tantos mestres na parte oriental, tive professores que me ensinaram aula de acupuntura, eu tive professores que me ensinaram massagem, eu tive professores que me ensinaram os primeiros passos no Kung Fu, os primeiros passos no Tai Chi Chuan, professores que me ensinaram yoga, e eu lembro deles até hoje. E, através da minha mediunidade, agora nós vamos entrar nesse detalhe, através da minha mediunidade, ao meu lado, sempre estão os espíritos. Agora, os mestres realmente espirituais, aqueles que estão fora da matéria, aqueles que estão em outra dimensão da realidade. Então, esses mestres fazem parte do meu treinamento interior. Esses mestres, através de sua sabedoria, né, têm orientado a minha jornada espiritual ao longo de todo esse tempo. E eu, como médium, como sensitivo, eu organizo reuniões em meus trabalhos, reuniões espirituais onde eu canalizo, eu incorporo esses mestres para que ele próprio possa, através da minha mediunidade, do meu corpo, ensinar as pessoas que estão sentadas no círculo, estão sentadas na roda, estão com dúvidas, fazendo perguntas sobre a orientação de sua vida. Então veja, a mediunidade sempre foi uma grande ferramenta no Brasil e em outros lugares do mundo para trazer os mestres de outras dimensões da realidade, trazer os mestres do plano espiritual para abrir uma porta e ensinar a humanidade sobre esse outro lado da vida, sobre essa natureza espiritual que existe em outras dimensões da realidade. Pessoal, nós estamos esperando perguntas, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, vão fazendo, que a gente vai ter um tempinho no final da palestra para a gente responder perguntas para vocês, tá? Muito bem. Hoje nós chegamos num ponto, pessoal, nós chegamos num ponto da espiritualidade planetária que nós estamos agora recebendo orientação de mestres das estrelas. Olha só, de mestres do espaço, aquilo que a gente chama de extraterrestre, né? Entende? Então nós temos na linha da ufologia os chamados paracontactados, né? Os paracontactados. Esses paracontactados são todos os indivíduos que contataram inteligências extraterrestres através de suas faculdades psíquicas, através de suas faculdades paranormais, entendeu? E trazem mensagens de instrução, trazem orientação. Assim como o meu trabalho, eu fiz isso durante muito tempo. Então, eu também tenho mestres extraterrestres. Eu tenho um grande número de seres que caminham ao meu lado, assim como os espíritos, assim como os mestres orientais, assim como espíritos brasileiros também caminham ao meu lado e me orientam o tempo todo. Então, vocês estão entendendo que é inevitável você abrir os olhos e perceber que tem uma porção de mestres ao seu lado. O nosso mestre espiritual, chamado mestre Shanli, né, ele nos disse assim, o verdadeiro sábio é aquele que percebe quantos e quantos mestres tem ao seu redor no dia a dia. É o gato, é o cachorro, é o pássaro, são as flores, são todos esses seres que estão aqui nos auxiliando. Se você tiver bons olhos, você aprende com ele. Quantos mestres Shaolin não aprenderam observando os animais? Quantos mestres não imitaram os animais para produzir a forma e os movimentos do Tai Chi Chuan? Então, o bom sábio é aquele que vê mestre em todas as coisas. Vê o mestre no ar, vê o mestre nas estrelas, vê o mestre nas plantas, no riacho, numa formiga que passa. Se você tiver bons olhos, você saberá aprender com tudo isso que está à sua volta. Porque nós somos alunos nessa jornada da vida. Nós somos sempre eternos discípulos nessa jornada pela vida. Vai chegar o momento que você vai fazer o papel de professor. Você vai fazer o papel de orientador. É inevitável na nossa vida aprendermos e é inevitável ensinarmos. Esta é a ordem natural das coisas. Ok? Então,
basicamente é isso que eu queria transmitir para vocês. Eu queria deixar bem claro esta ideia. Acompanhem comigo essa ideia, que eu quero mostrar para vocês até que ponto um professor pode fazer parte de nosso caminho espiritual, pode fazer parte dessa nossa jornada pela vida, né? Então eu tenho um último toque para dar para vocês aqui, importantíssimo, né, nesta jornada. Depois nós vamos responder perguntas e bater uns papos. Tá? Então veja bem. Então, imagine o seguinte, que você mora numa cidade. Tá? Está aqui uma cidade, você está lá, você mora nessa cidade. Imagine que muito distante da sua cidade, mas lá no alto de uma montanha, se encontre o livro da sabedoria suprema. Esse livro é um livro entre aspas, tá? Presta bem atenção. Não é algo real, material, não, é subjetivo. Então, está lá o livro da sabedoria suprema, que ao abrir suas páginas e lê-lo, você praticamente se ilumina e transcende. Mas a jornada é muito longa até essa montanha. Então o que você faz? Você pega um carro, né? Você sobe naquele carro lá com a rodinha, e vai dirigindo ele até o sopé da montanha, porque daí a estrada acaba. Olha só, a estrada vai acabar. E você tem que descer do carro, e agora essa jornada aqui vai ter que ser a pé. Você vai ter que subir a pé, com dificuldade, até você chegar então no topo da montanha, para se saciar com o livro da sabedoria. Então veja bem. Esse exemplo foi dado por um de nossos grandes mestres espirituais. Nesta jornada aqui, o carro simboliza a sua mente, simboliza tudo o que você aprendeu com seus professores. Então, olha, até esse ponto aqui, todos os seus professores vão te orientar, vão te ensinar, tal. Mas a partir deste momento, você está sozinho, é aquela jornada que você vai para dentro, sabe? Aquele mergulho interior profundo através de uma meditação, através de um insight, de uma experiência interior. Então, aí você abandona a sua própria mente, abandona e começa a subir a montanha numa jornada interior. Mas é inevitável seus mestres e professores para te levar até este ponto da jornada. A partir daí, sim, todos nós estamos sós, todos nós temos que subir essa montanha sozinhos, sem os nossos professores, sem os nossos instrutores, sem ninguém. Até chegar então no desvendar e no despertar de nossa própria consciência espiritual, que os mestres chamam de iluminação. Ok? Então é isso. Vamos passar a ver algumas perguntas então para nós. Eu pediria que vocês me arrumassem um copo d'água. Ninguém pensou em mim, ninguém pensou em me deixar um copinho d'água, né, crianças? Então é isso aí. Mas é primeiro dia assim mesmo, a gente estava numa correria para montar todo o estúdio, para deixar tudo certinho aqui, né? Pode passar para mim as perguntas, por favor? Então eu vou pegando aqui, tá? Uma por uma. Vamos lá. Professor, tem uma pergunta muito interessante aqui. E quando ocorre o oposto, né? Os pais abandonam os filhos. Bem, aí não é problema teu, aí é problema dos seus pais. Você está entendendo? É claro que acontece muito disso. Às vezes o pai tem desavença, tem discussão, aquele puta conflito na família. Teu pai não é um grande mestre iluminado, não é um grande mestre espiritual. Ele vive os conflitos de uma sociedade, ele vive os conflitos de uma vida. Nós temos uma sociedade moderna que a separação de casais, as destruições de famílias é muito normal, é muito comum. Mas veja bem, o fato do teu pai às vezes te abandonar com 15, 16, 20 anos, ou isso aí, ele não deixa de ter teu pai, ele não deixa de dar aqueles 3, 4 anos de vida, não sei que idade que ele te abandonou. Ele pode ter te abandonado com 15 anos, com 20 anos, e lá atrás, e os primeiros passos, né?
Entendeu? Então, a gente tem que ponderar, tá? A gente sabe que existem os conflitos são inevitáveis. Os conflitos familiares são inevitáveis, né? Então, é importante que nós entendamos a usar, em primeiro plano, usar o amor. Se você usa o amor para se relacionar com seus pais, tudo vai dar certo, ok? Vocês vão ver, usando o amor não tem saída. A gente precisa, você quer que eu dê um toque para vocês? O meu pai se separou de minha mãe quando eu tinha 12 anos de idade. Olha, o meu pai se separou de minha mãe quando eu tinha 12 anos de idade. E foi constituir uma outra família, morar com uma outra família. Nem por isso eu deixei de amar meus pais. Nem por isso eu deixei de amar o meu pai, porque ele nos abandonou. Claro que no princípio você tem um trauma, você fica angustiado, você fica triste. Bicho, hoje eu cuido do meu pai, hoje eu tento ajudar meu pai da melhor forma. Meu pai vive com 93 anos, meu pai está sempre na minha casa aqui. Ele vive com outra família, tem filhos, tem tudo com outra família. Mas não me importa, ele é meu pai, é uma pessoa amorosa, bondosa. Então, esse é um exemplo meu que eu dou para você. Cara, procure conciliar-se com seu pai, mesmo que ele tenha abandonado você, largado. Todos têm seus motivos pessoais para fazer mudanças em sua vida. Um dia você vai ter uma família também, e vai chegar um momento que a sua relação com sua esposa vai ser tão difícil, com seu esposo vai ser tão difícil, que vai ser necessário que cada um siga o seu caminho, cada um mude o seu destino. Você tem que compreender isso. Às vezes não é por vontade real dos pais, é uma necessidade estrutural, mudanças no comportamento, mudanças naquilo que a gente chama de relacionamentos, né? E nós temos que entender isso e procurar solucionar isso da melhor forma possível, ok? Muito bem. Professor, como desenvolver o desapego seguindo o caminho espiritual? Nós temos uma palestra inteira com o tema o desapego. Tá? Se você procurar aí no nosso site, na internet, você vai ver. Mas olha, é óbvio, né, para um indivíduo que está acostumado a viver certos valores em nossa sociedade, apego a coisas materiais, apego a ideologias principalmente, sabe? Aquele indivíduo que é fervoroso, fanático, religioso por uma forma de ver o mundo, uma forma de pensar, ou uma forma cultural, que não quer abandonar certos costumes e certas... É difícil. Mas esse é o grande exercício do caminho espiritual, tá? O desapego é uma das chaves para a transcendência espiritual. Não se esqueça que quando você morrer, meu caro, nem o teu corpo você leva, porque nem esse corpo é teu. Esse corpo que você está usando aí, que você acha que é teu, não é teu. Porque o dia que você morrer, ele apodrece e tua alma vai embora sozinha. Então, nem este corpo você leva. Dá aqui pra mim, pega ela. Eu tenho uma criança aqui no nosso estúdio, que é uma criança maravilhosa. Eu vou mostrar ela para vocês. Ela está numa bagunça. É a minha tochoca. Eu não consigo viver sem ela. Daqui, que esse nosso curso é super informal. Né, meu amorzinho? Olha a minha potinha, linda do papai. É a coisa mais fofa que eu tenho aqui. Ela está na bagunça aqui. Ela corre por todas as coisas assim. Olha que coisa fofa. Olha que linda. Né? Ela se chama Tang. É um nome chinês, viu, gente? É a Tanguinha nossa. Aqui é Tang. Vai lá, filha. Olha lá, a mamãe vai jogar bolinha pra você brincar lá. Lá, pega. Então vamos lá. Isso aí, o desapego é um grande exercício no caminho espiritual. E um bom mestre pode te ajudar, pode te orientar, tá? Então nós temos uma palestra inteira discutindo esse tema. Tá? E nós vamos também, e eu quero dar um toque para vocês, a partir do dia 5 de dezembro, dia 5 de dezembro, nós vamos transmitir 3 palestras online ao vivo por semana. Vai ser as segundas, as terças e as quintas-feiras. Segunda, terça e quinta nós vamos ter uma palestra. Nós já vamos divulgar para vocês os temas que vão ser iniciados a partir
né? Aí vocês se inscrevem e nesse mesmo esquema vocês pegam o link lá, abrem e vai assistir as palestras. Ela está aqui na bagunça, aí, ó, está aqui na bagunça. Mostra ela brincando aqui, né? Mostra a minha filha brincando aqui no chão. Agora ela foi lá para o fundo. Então vamos para uma outra pergunta. Professor, como podemos ter contato em nossas vidas, né, com mestres espirituais? Olha, como eu posso ter acesso aos mestres espirituais? Bom, se você não é vidente, se você não é paranormal, se você não é um médium, né, você pode consultar um bom médium. Vá a um centro espírita, ok? Você procure um centro espiritual ou um médium que você conheça, que trabalhe em algum lugar, e através dele você tenta entrar em contato com o plano espiritual, tenta ver se você recebe alguma mensagem de um guia espiritual teu, de um mestre espiritual teu. Isso é o primeiro passo para quem não tem mediunidade. Mas agora você pode desenvolver a sua própria mediunidade, né? Você pode trabalhar para desenvolver sua terceira visão, você pode fazer uma prática para desenvolver a sua mediunidade. Aí, então, quando o teu mestre achar que você está pronto e preparado, com certeza, esse mestre espiritual vai contatar com você. Ele pode contatar você através de uma psicofonia, você vai ouvi-lo, através de uma telepatia, ou ele pode aparecer visualmente para você, né? Ou ele pode aparecer num sonho, começar a aparecer em sonhos, em projeção astral, tá? Então é isso. Tem que botar a bola para frente, tem que ir atrás, tá? Muito bem, mais papelzinho aqui. Isso é muito bom, hein, gente? Eu estou muito feliz, viu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de iniciar esse trabalho. Nós temos gente de Portugal, nós temos gente de várias partes do mundo mandando feeling aí para a gente, que estão conectados conosco, né? Vamos lá. Professor, é possível, através da meditação ativa, desenvolver e alcançar melhor a iluminação? O que é meditação ativa? Nós temos muitas e muitas técnicas de meditação, tá? É meditação mântrica, é meditação zen budista, é aquela meditação olhando só para a parede, é a meditação da Raja Yoga, que medita de olho aberto, é a meditação dinâmica do Osho, que está todo mundo rodando, né? Ok, é a meditação sufi, que o cara sai dançando, a dança sagrada sufi. O que você tem que fazer? Todas elas são ferramentas importantes. Você tem que escolher a que bate com você, né? Você tem que escolher a que está conectada com você. Quando você escolher a que você sente aquele feeling que está lhe dando feeling, é para você. Existem milhares de técnicas, porque existem muitos indivíduos e personalidades diferentes, ok? Então, não é só essa aqui que vai te levar à iluminação. São muitas técnicas e você tem que se sintonizar com uma delas que pode abrir a tua consciência e permitir que você dê um salto quântico na consciência, ok? Como identificar o verdadeiro mestre? Aí é um ponto crucial. Aí é o feeling de você, cara. Você tem que ter um feeling aí, né? Você tem que sentir o mestre. Você tem que conviver um pouco com ele, né? E ver se aquilo que ele está transmitindo é coerente. Se ele é uma pessoa que durante toda a sua vida foi coerente com sua prática, com seu dizer. Porque nesse meio esotérico existe muito meia boca, sabe? Que se coloca uma roupa, coloca um traje e se diz mestre. Então, é óbvio, você vai ter que batalhar, cara. Você vai ter que ir à luta, você vai ter que passar muito tempo em alguns lugares aí e tentar sentir tudo isso. Sentir como tudo isso funciona. Tá? É o tempo todo. Eu tenho 16 gatos aqui, hein? 16. No estúdio aqui só tem 2 agora. Você imagina se eu abrir a porta, vem o bando inteiro aqui. Tá? Eles gostam de participar, eles gostam de bagunçar aqui com a gente, tá? Então é isso, o verdadeiro mestre, né, é aquele que bate com você, tá? Aquele que te orienta, que te ensina, que você tem um feeling com ele, um sentimento com ele, você tem uma identificação com ele. E claro, alguém honesto, alguém coerente, alguém harmonioso, tá? É isso. Feeling, sentimento. Use tua intuição. Né? Professor, como posso contatar seres extraterrestres? O primeiro passo é querer. O primeiro passo é querer muito contatar com os seres extraterrestres. Primeiro passo. Segundo passo, você vai ter que se informar, cara.
você vai ter que estudar muito. Tudo isso que eu falei para vocês. Por quê? Você precisa se preparar para um salto quântico na sua consciência. Contatar um ser extraterrestre é muito avançado. É muito além de contatar um espírito, de abrir a sua terceira visão, porque são seres que estão em níveis muito superiores pelo universo. Então, na hora que você estiver pronto, o ET vai contatar você. Ele vai sentir que você quer. E vai sentir que você está pronto. E aí você vai se preparar para isso. Eu tenho certeza que os extraterrestres vão olhar para você, vão esperar esse dia. Porque eles estão muito mais ansiosos em contatar-nos do que nós contatarmos a eles. Eles estão muito mais interessados em despertar a nossa consciência do que nós estamos querendo despertar a nossa própria consciência, sabe? É assim, os nossos professores, eles sempre têm uma vontade muito grande que os nossos alunos cresçam, despertem, evoluam, né? Muito mais do que os alunos têm quando estão aprendendo com seus professores. Então, da mesma forma eu aprendi com os irmãos das estrelas, com os irmãos extraterrestres, que sempre estão conosco, que eles têm muito mais vontade de que nós saiamos dessas condições de trevas e acordemos para a luz. E eu tenho certeza que eles estão prontos para quando o nosso processo kármico for rompido e for vencido, e nós superarmos essa condição kármica nossa, então nós podemos abrir as portas para os irmãos das estrelas nos contatar, ok? Então é isso. Professor, por que o vegetarianismo é praticado pela maioria dos praticantes do caminho espiritual? Por que você acha, né? Você acha que comendo cadáver, comendo bicho morto, matando os animais, torturando os animais, isso é a atitude de um ser superior? Isso é a atitude de um ser evoluído espiritualmente? Né? Então, é preciso tomar consciência de que aquele que evolui espiritualmente passa a se alimentar espiritualmente. E os alimentos que ele coloca para dentro de si têm uma vibração energética, tem uma energia associada a esses alimentos. Então eu aconselho você, faça uma pesquisa profunda. Eu tenho um seminário, ó. Eu tenho um seminário com 4 DVDs, né? 5 DVDs, né? São 5 DVDs do seminário que é Aspectos Esotéricos da Alimentação. Vai lá e você vai ver desde a importância do alimento natural, do alimento vegetariano e como isso influencia a nossa jornada espiritual. Ok? O nosso campo vibracional. Então, tem um seminário com 5 DVDs falando sobre, né, a natureza da alimentação. Bom, então, outra pergunta, passa aqui para mim. Já foi do vegetariano? Não era do vegetariano aquela. Por que você acha que estamos na primeira ou segunda encarnação na Terra? Por que será, né? É? Bicho, você sabe fazer conta? Você sabe fazer conta? Hã? Eu vou dar, vou dar uma dica muito rápida para vocês aqui, tá? Então, se você souber fazer continha de somar e dividir, já vai entender essa coisa que eu vou falar para vocês. Talvez vocês nunca fizeram esse tipo de pesquisa. Ao longo da história de nossa civilização, muito rápido, que eu tenho uma palestra inteira sobre isso, hein? Tá? Há 10 mil anos atrás, 10 mil anos, aqui o ano 0, né? E aqui o ano 1000, e aqui eu vou colocar 1850, porque é um ano interessante. Aqui eu vou colocar 1900, aqui eu vou colocar 2000, né? E depois eu vou fazer um gráfico aqui colocando hoje. Nessa época aqui, tinha mais ou menos 4 milhões de habitantes na Terra. Só. 10 mil anos depois, quando chega no ano 0, é uma questão de continha 170 milhões só. No ano 1000, tinha por volta de 300 milhões de habitantes na Terra só. Você sabe quando que o planeta Terra atingiu seu primeiro bilhão de habitantes? Foi aqui, 1850, nós tivemos o primeiro 1 bilhão de habitantes. Ai, ai. 1900,
alguma coisa, 1,4, uma coisa assim. Bilhões de habitantes. Agora, presta atenção comigo aqui. Vamos ver se você sabe fazer conta mesmo, hein? 1900, 1950, 2000 e hoje. Ó, terminada a Segunda Guerra Mundial, presta atenção, terminada a Segunda Guerra Mundial, na década de 60, em 1969, quando o homem pisou pela primeira vez na Lua, a história do Chico Xavier lá, nós tínhamos 3,2 bilhões de habitantes na Terra. Então presta atenção, ó. Em 50 anos, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais e nós tivemos um aumento de 2 bilhões de habitantes nesse curto espaço de tempo. Essas almas vieram de onde? Elas não podiam estar reencarnando lá. Muito bem. Agora, de 1960 até 2000, até hoje, ó, 7,5 bilhões hoje na Terra. Gente, em 50 anos, em menos de 50 anos, chegou na Terra mais 4 bilhões de habitantes. Então, se você fizer o cálculo, ó, de 1850 para cá, são 6 bilhões e meio de habitantes que chegaram em 150 anos. Em 150 anos, ninguém pode ter mais que 2 encarnações. Não dá. Então, e 6 bilhões de habitantes, quantos por cento é da população mundial? É na faixa de uns 75%, quase 80% da população mundial. Então, 80% da população que hoje está encarnada no planeta está na primeira ou segunda reencarnação. Almas antigas já ascensionaram ou estão reencarnando naquele 1 milhão, naquele 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, sabe? Não está nesses últimos bilhões que chegaram agora, nesse espaço de tempo. É simples. É pura matemática. É pura matemática. Não adianta você chegar e falar, eu tinha 20 encarnações. Depende. Se você estiver fazendo parte desses 6 bilhões que chegaram agora, você não teve 10 encarnações até agora na Terra. Porque tem muita gente que se acha reptiliano, encarnação de reptiliano na Terra. O cara está na primeira, segunda, né? A sua alma originária de outros mundos, de outros planetas da galáxia, pode ter características reptilianas mesmo. Opa, por que não? Bom, qual a ligação entre os ETs e os guias espirituais, né? Umbanda e kardecismo. Nossa Senhora, né? Foi fundo. Uma coisa importante vocês têm que entender. No plano espiritual, não existe Umbanda, não existe kardecismo, não existe budismo, não existe taoísmo. No plano espiritual, só existe seres espirituais ascensionados numa outra categoria de consciência cósmica. Ok? Os espíritos de luz, quando vêm ao plano espiritual da Terra para dialogar através de um médium, através de um sensitivo, ou através de uma energia cultural, quer seja afro, quer seja ocidental, de religiosidade ocidental, de características cristãs ou não cristãs. É óbvio que os extraterrestres lá em cima, ET e espíritos, estão conectados. Eles fazem parte de uma mesma elite cósmica. Ok? Aqui embaixo, quando vai se comunicar com as nossas religiosidades culturais, quer seja a Umbanda, quer seja o Candomblé, quer seja o Kardecismo, ou qualquer outras correntes religiosas, eles vão se vestir com roupas adequadas a cada cultura, ok? É bem isso. Opa! Em resumo, tá? Né? Tá ok. Qual o papel dos anjos e como atuam em nosso caminho espiritual? Quem que é anjo, hein? Que anjo? Gente, anjo é tua mãe que faleceu. Anjo é teu pai que faleceu, teu avô que faleceu. São seus entes queridos, são espíritos conectados com você pelo amor, pela luz e pelo trabalho espiritual. São seres de todas as ordens do espaço que se interessam por você, que te auxiliam em sua jornada aqui na Terra. Todos são anjos. Anjo é um termo muito judaico-cristão, né?
Na Índia não tem anjo. No budismo não existe anjo. Né? Esse conceito de anjo é bem grego, né? Bem grego, judaico, cristão, é bem da filosofia um pouco semi-oriental. Né? São conceitos, os espíritos são anjos. Ok? Quando o André Luiz, no livro, né, Nosso Lar, todos vocês assistiram o filme Nosso Lar, todos aqueles médicos, aqueles seres que amparavam, eram anjos. Só não tinha aquela asinha meio, né, tosca, né? Muito bem. Como nos livrarmos do vampirismo energético? Como identificar pessoas assim? É muito simples eliminar. Seja uma boa pessoa. Se você se tornar uma boa pessoa, se você vibrar amor, se você vibrar luz, se você vibrar... É aquela história, a lei da atração. A gente atrai aquilo que a gente vibra. Se você tem gente ruim perto de você te sugando, né? Vampirismo astral, se é espírito te sugando, porque você atraiu. De alguma forma você atraiu. Se você é um ser bastante amoroso, bondoso, vibrando amor, vibrando luz, trabalhando em função do amor, você cria uma egrégora espiritual em torno de você. Você cria pessoas em torno de você que te protegem. Ninguém chega perto para te perturbar se você criar uma egrégora espiritual de luz. Então o segredo é criar uma egrégora espiritual de luz ao seu redor. E aquela história, a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então pensa bem, a gente tem que mudar nós primeiro. Mudando a nós mesmos, nós criamos uma proteção poderosa ao nosso redor. Vibrando, claro, amor. Né? Pronto? Né? Olha, temos um monte de perguntas chegando do planeta. Tem perguntas chegando até de Marte. Né? Né? E quiçá tem gente que vai mandar a pergunta lá do plano astral. Daqui a pouco eles vão fazer um aparelho para conectar com a nossa internet aqui e a pergunta vem de lá, dos próprios espíritos. Até que ponto podemos depender de um mestre na prática de meditação zen? Olha, todo discípulo, aquela velha história que eu coloquei aqui, cara. Não importa qual prática você está iniciando, tudo é iniciando. A iniciação é através de um mestre. E você vai sentir quando você não precisa mais do mestre. Você vai sentir que daquele momento em diante você está sozinho na jornada, você vai caminhar sozinho. Você vai desvendar os mistérios sozinho. Não é só na meditação zen, em qualquer outra jornada. Ok? E assim por diante. Vai chegar uma hora que os meus discípulos aqui vão dar aula de Tai Chi sozinho, eles vão dar aula de Kung Fu sozinho, vão dar aula de Tai Chi, de Yoga. Eles vão estar só lá trabalhando. Claro, quando eles tiverem uma dúvida, eles vêm até mim, pedem orientação do mestre. E assim você também. Você também tem que entender isso. O mestre é para sempre. O mestre é para sempre. Às vezes não só na orientação, mas como meu mestre, como um amigo, como aquele ser que te amparou, que te segurou no colo, que te ajudou, pegou pelas mãos para você caminhar os primeiros passos. Né? A gente deve ter amor aos nossos mestres para sempre, mesmo que depois de um determinado momento a gente não esteja mais tão ligado a ele no sentido de caminhar a nossa própria jornada. Ok? Mas isso é importante em todos os sentidos. Tá? O verdadeiro mestre ele nunca acaba. Ele continua até depois da morte. Tá? O Osho continua ensinando até depois da morte. O Paramahansa Yogananda continua sendo um grande mestre após a morte. O Jung e o Freud continuam sendo grandes mestres após a morte. O Albert Einstein continua um grande professor e um grande físico após a morte, estudando coisas fantásticas do outro lado. Tá? Nem a morte irrompe. Né? O bom médium, o bom vidente que pode interagir com esses espíritos, com esses seres. Né? Por exemplo, eu estou vivenciando, olha, veja só, vou contar uma história muito interessante. Eu tive encarnações no Oriente, na China antiga, e eu fui discípulo em Shaolin. Os mestres espirituais chineses que andam do meu lado hoje, aqui, são mestres meus lá atrás. Passaram centenas de anos e esses mestres nunca esqueceram deste pequeno aluno.
E eles me acompanham, me orientam até os dias de hoje. Então o verdadeiro mestre, ele transcende espaço-tempo, transcende encarnações. Porque existe um elo de ligação entre mestre e discípulo muito mais poderoso, que é uma coisa chamada amor. Então isso é muito importante. Amor e respeito, que transcende o espaço-tempo, transcende toda uma jornada de longas datas, através das reencarnações sucessivas das almas no Projeto Terra. Ok? Então, pessoal, eu acho que é isso aí, né? Eu acho que como experiência de hoje, depois vocês escrevam para nós, depois vocês mandem seus feelings para nós sabermos como foi esse primeiro contato, essa primeira experiência de transmitir essa palestra online. Se vocês gostaram, eu tenho certeza que nós estamos montando um esquema para continuar muito mais tempo. De segunda, terça e quarta, a partir do dia 5 de dezembro, nós vamos colocar já na internet, né, as chamadas e os temas que nós vamos estar abordando. Olha, nós vamos falar, o primeiro tema é sobre a terceira visão. Tá? Nós temos um segundo tema muito pedido para nós, que é a nova ordem mundial, para nós falarmos sobre a questão da nova ordem mundial. Então vamos falar, segundo tema. E terceiro tema é um tema ligado à ufologia esotérica. O tema da palestra é o seguinte: essa é uma frase laraísta, hein? Todos os ETs que nos visitam já estão mortos. Olha, essa vai ser o tema da palestra. Olha que desafio. Você que gosta de ufologia, você que tem toda uma visão, às vezes, materialista da ufologia, eu desafio você a estar assistindo essa palestra para a gente discutir isso. E vocês vão ver como é que eu vou colocar as ideias para vocês raciocinarem sobre essa questão. E todos os ETs que nos visitam já estão mortos. Mas, Laércio, e os discos voadores que pousam, abduz pessoas? E esses caras não estão vivos? Eles estão vivos, mas mortos. É o famoso morto-vivo. Não é zumbi, é um morto muito vivo. Porque tem um morto que está morto aqui na nossa sociedade e não sabe que está morto, né? É o zumbi em nossa sociedade. Aquele que anda na calçada assim, ó, com a malinha na mão, comprando, vendendo, comprando. E não tem a mínima consciência de uma natureza espiritual, de algo que está além. Então é isso, meus caros e queridos amigos. Ok? Então é isso. Acompanhem os nossos trabalhos. Namastê, muita paz e até um próximo encontro. Muita paz a todos.